Gente, continuando, eu queria saudar a presença aqui do Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Do Florestan Fernandes Júnior, nosso grande amigo, jornalista. Protagonizou o fato político mais importante desse ano, que foi a entrevista com o Lula, né? A primeira entrevista com o Lula, junto com a Mônica Bergamo. E o Pedro é nosso amigo também, está sempre presente no 247, dando depoimentos importantes. Vamos sentar, Pedro, vamos sentar, gente, vamos continuar. E o nosso tempo é muito corrido, né? O pessoal da Dilma já perguntou que horas ela pode vir. Eu falei, não, já pode vir na hora que quiser. Embora, pois é, já podia vir agora, mas está programado mais para o final do dia. Obrigado, Pedro, já te passo aqui o microfone. O Florestan foi uma das primeiras pessoas, logo no começo da Lava Jato, né, a denunciar o potencial de estrago econômico que isso teria. Tinha feito toda uma reconstituição, não é isso, Florestan, também? Contando de quando foram roubados documentos da Petrobras pela Halliburton, empresa americana. Aliás, hoje, vindo para Niterói, tinha uma embarcação assim, escrito Halliburton, né? Não sabia que eles atuavam aqui no Brasil. O Cid Benjamin também falou dessa questão dos engenheiros, 130 mil engenheiros desempregados, alguns virando motoristas de aplicativo. É um cenário devastador, né? E é sobre isso que a gente vai falar com o Pedro. Ele vai dar um retrato do que está acontecendo na indústria naval, na engenharia brasileira. Vou passar para você, Pedro, e passo para o Florestan já fazer uma primeira questão. Oi, Pedro. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Uma felicidade, mais do que um prazer, é uma felicidade estar aqui. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante que vocês saibam. Ontem à noite, um pequeno grupo de jornalistas, eu estava incluído nesse grupo, a gente jantou com a presidente Dilma num restaurante, numa sala fechada, um restaurante de classe média alta, da burguesia carioca, e eu fiquei muito feliz em ver que todos queriam tirar foto com a Dilma, todos. Do garçom, à cozinheira, ao porteiro e todos os clientes. E gritavam Lula livre e faziam L com a mão. Então, eu acho que o Brasil está mudando, sim, gente. As pessoas estão percebendo que essas pessoas que faziam arminha com a mão assim, agora estão fazendo assim, né? E é isso que é importante agora. Mas a gente vai guardar essa história do Lula. Quando eu vier falar sobre a mídia, eu vou falar um pouco sobre a questão do Lula. E eu queria fazer uma questão para o Pedro, que ontem a presidente Dilma, comentando na mesa, disse que não existe investimento privado para grandes obras que o país necessita, né? Então, ela se questionava, de onde vai vir o dinheiro? Então, eu te pergunto, é possível o Paulo Guedes prometer grandes obras de interesse nacional com recursos públicos? Alguém vai pôr dinheiro no Brasil? Com recursos públicos, certamente. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação participar de eventos dessa natureza, em que se coloca sempre a questão da democracia, a questão dos direitos sociais e a questão da soberania. São as grandes teses que nos movimentam ao longo da vida. Eu quero, entretanto, iniciar com uma comunicação muito triste, porque nós perdemos, nessa madrugada, um grande brasileiro, um combatente pela democracia, pelos direitos sociais, pela soberania, Wanderley Guilherme dos Santos. Essa luta não é uma luta recente.
essa é uma luta centenária. O Brasil era um país colonial, era um país que se caracterizava por exportar ao Brasil açúcar, ouro, café, algodão, borracha, e importava tudo. Era um supridor de matérias-primas, primeiro para Portugal, depois para a Inglaterra e, já ao longo do século XX, para os Estados Unidos. Na proclamação da República, nós tivemos Rui Barbosa como ministro da Fazenda, tendo como proposta usar recursos do Estado para promover o desenvolvimento. Durou pouco. E passaram-se 40 anos até que Getúlio Vargas, na Revolução de 30, tomasse o poder com essa proposta. Porque o que eles dizem, os que pensam no Brasil para fora, nesse Brasil dependente, é que não se pode gastar mais do que se arrecada. Então, nós temos que considerar o recurso público como nós administramos a nossa casa. É isso que dizem desde sempre, para impedir o nosso desenvolvimento. Vargas, para se consolidar no poder, teve que enfrentar a oligarquia paulista, a oligarquia do café, que não aceitava a ideia de um Brasil desenvolvido, de um Brasil voltado para os interesses do seu povo. E nós temos obrigação de pensar nisso, porque nós somos um dos únicos países do mundo que tem recursos naturais, extensão territorial e população. E, por isso, podemos ser soberanos. Os países que não têm essas três condições, pouquíssimos conseguem sobreviver com uma visão soberana. Precisam sempre de um irmão mais forte. Nós temos as três condições necessárias a ter uma política soberana. O Canadá, por exemplo, tem extensão territorial, tem recursos naturais, mas não tem população. Tem que se ancorar nos Estados Unidos. O mesmo ocorre com a Austrália. Tem recursos naturais, extensão territorial, mas não tem população. Já os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, todos têm as três condições necessárias para que tenham uma política voltada para os interesses dos seus povos, sem depender de outros. O que não significa ser antagônicos a outros. O que nós queremos é um mundo pacífico. Desgraçadamente, não é o que ocorre desde que o mundo é mundo. Os mais fortes querem sempre prevalecer sobre os mais fracos. Mas nós temos, Brasil, condição de nos desenvolvermos sem precisar dos outros. E é isso que o Getúlio começou a fazer, olhando para três grandes características. Precisávamos de aço, precisávamos de energia elétrica e precisávamos de petróleo, que são as condições necessárias à industrialização, e é a indústria que gera empregos em massa. E o que as pessoas querem é emprego, é renda,
Essencialmente é isso. Essa luta é uma luta permanente. O Getúlio, nos primeiros 15 anos, de 30 a 45, organizou o Estado moderno brasileiro, negociou com os americanos a entrada na guerra, defendendo a democracia contra o nazifascismo, negociou um empréstimo de 10 milhões de dólares, que foi essencial para a construção da usina de Volta Redonda, aqui no estado do Rio. Começamos, então, a produzir aço. Quando voltou ao poder, pelo voto popular, propôs a criação da Eletrobras para nos garantir o suprimento de energia elétrica e da Petrobras para nos garantir o suprimento de petróleo. Lutas dificílimas, porque os que pensam o Brasil para fora diziam: o Brasil não tem nem capitais, nem tecnologia para se industrializar. Em 1945, já no final do Estado Novo, houve um primeiro Congresso Brasileiro da Indústria e 2 teses se colocaram lá. Eugênio Goudin, dizendo que o Brasil não devia se industrializar. Vejam bem, não é nem como se industrializar. Não devia se industrializar. O Brasil devia continuar na trilha que vinha desde de 1500, suprindo matérias-primas, suprindo produtos agrícolas para a Europa e para os Estados Unidos. E a outra posição da indústria, Roberto Simonsen, dizendo que o Brasil precisava se industrializar e, com isso, tinha que ter um Estado que investisse em siderurgia, em energia elétrica e em petróleo. Muito bem, o Getúlio volta ao poder em 50, coloca essa questão da Eletrobras e da Petrobras, é levado ao suicídio por essas forças que, historicamente, se colocam contra o nosso desenvolvimento, e quem que vai para o Ministério da Fazenda com Café Filho? O Eugênio Goudin, aquele que, 10 anos antes, se colocara contra a nossa industrialização. Essa proposta não conseguiu sobreviver, porque, no ano seguinte, o Juscelino, pelo voto popular, assumiu o poder, com a proposta de Vargas, desenvolver 50 anos em 5. Era o plano de metas do Juscelino. E construiu Brasília, que foi essencial para nós nos voltarmos para dentro. Até então, o Brasil era um arquipélago de cidades ao longo do litoral e com uma penetração para o interior muito pontual e rarefeita. Os meios de transporte visavam ligar esse interior aos portos para poder escoar, seja café, seja minério. A mudança da capital brasileira para Brasília mudou a característica do nosso desenvolvimento. Quando veio 64, a proposta do Castelo Branco era a do Goudin, era de barrar a industrialização. Não prevaleceu nem na ditadura, porque do Costa e Silva em diante, a política foi a de acelerar o desenvolvimento brasileiro. Nós, entre os anos 30 e os anos 80 do século passado, crescemos a taxas chinesas. No mundo, só México e União Soviética tiveram taxas de desenvolvimento semelhantes às que ocorreram aqui. Vejam vocês, da direita à esquerda.
sempre com uma proposta de desenvolvimento. Essa proposta é que nos levou a ter uma política externa independente, porque os americanos eram contra a nossa industrialização. Eles eram tão contra a nossa industrialização que o Juscelino, quando trouxe a indústria automobilística, embora a GM e a Ford estivessem em São Paulo desde a década de 20, ficaram de fora do plano de instalação da indústria automobilística. Por isso é que a nossa indústria automobilística é europeia. É Volkswagen, era Cinca, Alfa Romeo, Vemag. A única indústria americana que veio produzir automóveis no Brasil foi a Willys, por imposição do Exército, que queria renovar sua frota de jipes que tinha adquirido na Guerra da Itália. Vejam vocês que é uma luta antiga. E nós, hoje, estamos numa fase aguda dessa luta. É permanente. É uma fase aguda, porque nós nos industrializamos. E, ao nos industrializarmos, passamos a competir com países que até então prevaleciam em relação aos nossos interesses. Em 64, nós éramos a 56ª economia do mundo. Não existia o Brasil, era só café. O Delfim Neto, por exemplo, que ainda está vivo, foi escolhido para ministro da Fazenda do Costa e Silva porque era especialista em café. Naquela época, o café representava 70% da nossa receita com exportações. Nós éramos o maior produtor de café do mundo e o maior exportador de café do mundo. Hoje, nós continuamos a ser o maior produtor e o maior exportador de café do mundo. Mas o café representa 3% da nossa receita de exportações. Isso aí mostra a transformação extraordinária que a economia brasileira sofreu nas últimas décadas. Não é 15 anos, não é 20 anos, não é 30, não é 40. É da Revolução de 30 para cá. São quase 90 anos. Essa transformação que nos fez passar a ser uma das maiores economias do mundo, a partir da descoberta do pré-sal em 2006, que nos garantiria soberania na área de petróleo. O pré-sal é a maior reserva descoberta no planeta nos últimos 30 anos. Petróleo de excelente qualidade, sem estar ameaçado por guerras. A grande reserva de petróleo do mundo é do Oriente Médio, que é conflagrado permanentemente por conta disso. A descoberta do pré-sal e a correta política de exploração desse pré-sal, levada a cabo pelo governo do presidente Lula, levou a que essas forças que se opõem ao nosso desenvolvimento se organizassem para impedir que nós dessemos um salto que nos colocaria definitivamente entre as 5 maiores economias do mundo. Tudo começa aí. Até o pré-sal, o Lula era capa de revista no mundo, que o Brasil decolou, era ótimo, isso e aquilo. E o que significava no pré-sal? Significava que nós
que, quando começamos a construir a Petrobras na década de 50, nós mostrávamos ao mundo que éramos, sim, capazes de, usando tecnologia aqui desenvolvida, chegar à autonomia na área de petróleo. Quem se der ao trabalho de ler os jornais da época, da década de 50, da década de 60 e até da década de 70, se dizia que o Brasil não tinha petróleo e que era um desperdício gastar dinheiro buscando petróleo, e nessa Petrobras que só gasta dinheiro e não acha petróleo. Vejam vocês, os nossos militares deram toda a força à Petrobras, porque eles viam que o petróleo era um elemento essencial à nossa soberania. E a Petrobras, pouco a pouco, foi se consolidando como uma empresa símbolo da nossa soberania. A Petrobras era o orgulho do nosso povo, da nossa capacidade de realização, da nossa capacidade criadora, porque ela se impôs como uma grande empresa de petróleo no mundo, contrariando todos esses interesses ao longo de toda a sua história. Era, então, importante desmoralizar a Petrobras. A Operação Lava Jato, sob a capa do combate à corrupção, que nos une a todos, ninguém aqui é a favor da corrupção, serviu como instrumento de destruição no imaginário popular do símbolo da nossa capacidade realizadora. Era necessário destruir a Petrobras como símbolo da nossa capacidade. A Petrobras nunca esteve ameaçada, nunca esteve quebrada. Sempre teve uma geração de caixa robusta. Se ela se endividou porque achou petróleo e investiu para produzir esse petróleo. E hoje, mais da metade do petróleo extraído no Brasil vem já dos campos do pré-sal. E esse esforço foi um esforço da Petrobras. Não se pode confundir mais de 80 mil funcionários honestos, trabalhadores e competentes com meia dúzia de bandidos. O ataque que nós estamos sofrendo é o ataque mais grave desde 1930. Porque se trata de destruir tudo que nós fizemos nessa trajetória. A Embraer. A Embraer foi concebida a partir dos anos 50 pela nossa Força Aérea. Casimiro Montenegro cria o Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos e cria uma instituição modelar, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. 20 anos depois, a Embraer projetava o primeiro avião brasileiro Bandeirante. E a Embraer se transformou, ao longo da sua história, em uma das grandes produtoras de aviões no mundo, competindo com as gigantes. As duas gigantes são Airbus e Boeing. A Embraer no terceiro posto. A Embraer, com 18 mil funcionários, 7 mil são engenheiros. É a nossa empresa de maior conteúdo tecnológico.
7.000 engenheiros em 18.000. Em torno da Embraer, centenas de empresas da área de metalmecânica, da área eletroeletrônica, da área de materiais. Tá bom. A Embraer... A Embraer tinha que ser destruída. E foi criminosamente entregue à Boeing. Menos de um ano depois da conclusão dessa venda a preço de banana, mas mesmo que fosse a preço de ouro, não podia se concretizar, a Boeing já anuncia que vai fechar as fábricas de São José dos Campos. Como aconteceu quando a Bombardier canadense foi vendida para a Airbus. A Bombardier compete com a Embraer. A Airbus comprou a Bombardier e fechou as fábricas do Canadá. Nós corremos hoje o risco de perdermos o polo tecnológico de São José dos Campos. Hidrelétrica. Nós construímos um parque hidrelétrico extraordinário em pouco mais de 30 anos. Aqui tem muita cabeça branca. Se lembra que havia apagão sempre no Rio de Janeiro. Havia apagão sempre no Rio de Janeiro na década de 60. O Jânio Quadros foi fazer campanha no meu estado, Mato Grosso, em 1960, oferecendo um gerador para Campo Grande, um gerador para Corumbá, um gerador para Três Lagoas, para ter luz entre 6 horas da tarde e 9 da noite. Não tinha energia. Sem energia não tem indústria. Hoje nós temos o maior parque hidrelétrico do mundo. E não se faz mais hidrelétrica. Não se faz mais. Para quê? Para usar térmica a gás, que é mais cara. E para entregar esse parque todo ao capital estrangeiro. Nós temos hoje uma das tarifas de energia mais altas do mundo e tínhamos até 20 anos atrás a mais baixa do mundo. O que me preocupa hoje é assistir a esse desmonte da nossa economia, que começou com Joaquim Levy, isso é importante que se diga. Do Joaquim Levy para cá, a política é a mesma. Não se pode gastar mais do que tem, estou respondendo ao Florestan. O Estado tem que ficar de fora e o mercado vai resolver tudo. O que o mercado quer é comprar a preço de banana aquilo que o sacrifício de gerações de brasileiros construiu. O mercado não faz o novo. O mercado quer se apropriar daquilo que é nosso. Por isso, eu concordo com o senador Requião e com o próprio presidente Lula, que recentemente disse isso, que esses que estão no poder, que estão se apropriando das nossas riquezas por meios não transparentes, vendendo tudo que nós fizemos, querem vender refinaria, vender gasoduto, vender oleoduto. E aí, esses que abram o olho, porque o povo, pelo voto, vai pegar isso de volta. O Leonardo pediu para andar rápido, e é natural, porque tem muitos a falar ainda. Eu quero só encerrar dizendo o seguinte: não há mal que sempre dure, não há bem que nunca acabe. Isso é o que diz o nosso
povo, né? Está na boca do povo. Nós temos 3 frentes de ação imediatas. A Frente Democrática, que o Cid já falou, eu não quero saber quem foi inimigo ontem. Se estiver defendendo a democracia hoje, está comigo. Vamos nos mirar no exemplo da nossa própria história. Juscelino, Jango e Lacerda, no dia 1º de abril de 64, se encontrassem, provavelmente os 3 teriam se matado. 1 ano e meio depois, estavam juntos na Frente Ampla. Então, a questão da democracia não pode ter restrições. A segunda questão importantíssima, e a mais importante, na minha opinião, hoje, é dar uma saída para esse desemprego devastador que leva à violência, que leva ao desencanto. E nós temos instrumento para isso, o famoso Plano Emergencial de Emprego e Renda, o PER, tem que ser levado às ruas. Nós temos que mudar essa política econômica para estancar a retirada de direitos sociais, trabalhistas e garantir emprego, seja de que qualificação for, para o nosso povo que está desesperado. O terceiro plano é o mais difícil e é o que deu origem a essa pergunta do Florestan. É o da soberania, porque a soberania é abstrata, a soberania é complicada. Para o desesperado, não está muito voltado para essa questão da soberania. E digo mais a vocês, as multinacionais dão, geralmente, condições salariais melhores, condições de plano de saúde, de alimento, de previdência. O Lula mesmo surgiu da multinacional. Essa questão da soberania é a questão mais difícil de ser defendida e é essencial que nós a defendamos, porque, se não fizermos, vamos ter como destino o destino da Nigéria, que está do outro lado do Atlântico. Entregou todas as suas riquezas, aliás, nunca teve a posse delas, para os estrangeiros. É uma grande produtora de petróleo, uma das maiores do mundo. Tem uma população que, dentro em breve, vai ser maior que a nossa. Mas não tem nada para oferecer ao seu povo, a não ser serviços de transporte, alimentação, segurança. É o Uber. É um barril de pólvora. Nós precisamos de uma proposta de desenvolvimento e, para que tenhamos essa proposta, a soberania é indispensável. Aqui, esse ambiente é um ambiente qualificado, tem a percepção de que a luta pela soberania é indissociável das lutas pela democracia e pelas nossas conquistas sociais e econômicas. Muito obrigado.